Gravando. Bom, para você que está nos assistindo nesse momento, aí no YouTube, você está vendo hoje uma tela um pouco diferente, uma tela com muitos alunos. Essa é a classe que acontece às terças-feiras, das 20 às 21 horas. Então, se você conseguir participar com a gente, ótimo. Essa é a classe aqui, simultâneo, perguntas podem acontecer simultaneamente, comentários são lidos. Então, você é muito bem-vindo para estar com a gente todas as terças às 20 horas, tá bom? E para começar nosso estudo hoje, quero fazer uma oração com vocês, ok? Vamos orar então. Deus e Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado, teu amor sobre nossa vida. Acima de tudo, Pai, a gente quer te agradecer por essa oportunidade, por esse convite de poder participar dessa classe de estudos da Bíblia focada no livro de Apocalipse. Obrigado por ter aqui, o Senhor tem nos feito entender um pouco mais desse livro, revelando um pouco das mensagens que estão nesse livro. E acima de tudo, Pai, que essa mensagem, que esse estudo venha impactar profundamente a nossa fé e a nossa caminhada com Cristo. Que a gente nessa noite tenha mais uma vez um encontro com Jesus e que Ele fale no nosso coração. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Bom, deixa eu só voltar aqui. Bom, então, gente, você nos acompanhou na nossa última classe, no estudo 2, e nós terminamos o capítulo 1, certo? Do nosso estudo. Então, só lembrando, antes da gente começar aqui de fato, pegue a sua Bíblia, coloque ela na sua frente, na sua mão. Se você tem aí um caderno, uma caneta também para você anotar, ou tem para grifar a sua Bíblia também, vai ser importante, tá bom? Quanto mais você reagir ao que você está vendo e pensar e escrever e estudar, mais vai ser o teu aprendizado e a tua experiência com o texto bíblico, tá bom? Então tenho certeza de que esse esforço vai te gerar muitos benefícios também. Bom, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, o verso 19. Nós lemos esse verso na semana passada, mas ele vai introduzir o capítulo 2 e o capítulo 3, que é o nosso foco de estudo hoje, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 1, verso 19 fala assim, Cristo fala inclusive para João, né? Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois dessas. E verso 20 fala assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, nesse momento, olha aqui para mim. Então, nesse momento, Dani, Márcio, Vanessa, quando João está escrevendo aqui, ele está ouvindo essas palavras da boca de Jesus. Então, agora, imagine João, que caminhou com Jesus no seu ministério de 3 anos e meio, passa um grande tempo sem talvez ter esse contato íntimo com Jesus, próximo com Jesus, mas nesse exato momento, João tem um encontro com Jesus. Ele vê Jesus glorificado, né? O Jesus que ele vê lá que tem o rosto semelhante ao sol, os pés de bronze, os olhos pegando fogo, naquela vestimenta de sacerdote. Lembra que a gente viu isso na semana passada? Então ele tem essa visão do Jesus que está vivo no céu, que restou o terceiro dia, que está no céu. E agora Jesus ele se mostra para João. Ele fala que ele tem as chaves, né? Ele tem as chaves da morte, do inferno. Ele está vivo. E aí agora ele fala assim, João, agora escreve isso, porque eu tenho que dar um recado às 7 igrejas, tá? Então, quando nós entramos nas 7 igrejas, nós estamos entrando num recado que Jesus quer dar para essas igrejas, tá bom? As palavras que João agora vai falar para as igrejas não é as palavras dele, João. Então agora João vai escrever as palavras de Jesus para cada uma das 7 igrejas. Isso é interessante porque vai ter uma aplicação muito importante para nós até o fim aqui do nosso estudo, ok? Então Jesus agora vai falar com as igrejas, ele pessoalmente vai falar com as igrejas e João vai escrever agora as mensagens de Jesus para essas igrejas, ok? Então dito isso, vamos entrar agora um pouquinho no contexto das 7 igrejas, tá bom? Se tudo der certo hoje, eu vou acompanhar você numa reflexão e num estudo das 6 primeiras, ou melhor, das 6 igrejas, e a sétima nós estaremos no próximo estudo, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar aqui com você a nossa apresentação de hoje. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí eu vou chegar no estudo de hoje. Vocês estão vendo aí a nossa... Tudo certinho? Eu não estou vendo vocês agora. Deixa eu voltar aqui, opa.
Peraí, deixa eu só voltar aqui. Ok. Bom, pessoal, é isso aí. Então, se eu tiver alguma pergunta, alguma ponderação, usa o chat, tá bom? Para fazer isso, porque eu tenho acesso a ele aqui e você pode conversar comigo, tá bom? Então, hoje, 7 igrejas, e aí uma das frases que sempre aparece no começo da mensagem 7 igrejas é: conheço as tuas obras. Cristo fala isso para a igreja: eu conheço as tuas obras, né? Bom, só para você ter uma noção de como a igreja era organizada, né? Bom, João estava nesse cantinho aqui, circulado em amarelo, na ilha de Patmos. Percebe que é um cantinho, né? É uma porção de terra em meio ao imenso mar. E agora João, ele recebe a mensagem de Cristo para ser dada às 7 igrejas. E aí nós temos aqui as igrejas pontuadas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No lado direito da sua tela, você percebe aqui como está organizada, né? Como está organizada também as 7 igrejas. É o mesmo mapa, basicamente, certo? Bom, agora a gente tem essa perspectiva, né, de encontrar a mensagem, né, de entender essa mensagem. Bom, automaticamente, quando João está aqui em Patmos e escreve para essas igrejas, ele está escrevendo inicialmente, primariamente, uma carta de Jesus, uma mensagem de Jesus para cada uma das igrejas. Mas existem alguns elementos no texto que nós vamos ler que a gente percebe que parece que essas mensagens elas transcendem ao destinatário principal ou primário, né, que seria a cada uma dessas igrejas. Então, parece que a mensagem que nós lemos para cada uma das igrejas também tem uma aplicação que transcende o tempo e a geografia dessas igrejas. Quer ver? Então, algumas evidências dessa mensagem universal. Então, quando nós lemos que o número 7, né, são 7 igrejas, nós temos que lembrar que sempre o número 7 ele é um número simbólico no Apocalipse para dizer de uma obra maior e completa de Deus. Então, nós temos 7 igrejas e automaticamente o número 7 ele também carrega em si um número simbólico por si só. Então, você já percebeu que nós temos 7 candelabros, né, 7 estrelas, 7 igrejas e por aí vai. O número 7 se repete por muitas vezes em Apocalipse. Muito bem. Então, o ponto 2 é que Jesus, ele também, sempre quando vai encerrar a sua mensagem para cada uma das igrejas, como por exemplo Apocalipse 2:7, até se você quiser dar uma olhadinha na sua Bíblia aí, Apocalipse 2:7 fala assim, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí ele fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, toda vez que nós temos no finalzinho esse apelo de Jesus às igrejas, ele sempre fala assim, ó, isso é o que o Espírito diz às igrejas. Então, cada vez que Cristo fala a uma das igrejas, ele sempre usa que aquela mensagem está colocada para as igrejas, né? E não somente para Éfeso, ou para Esmirna, ou para Tiatira, entende? Então, nesse sentido, a mensagem dada para cada igreja, ela estende a mais de uma igreja. E a pergunta é, qual igrejas que são essas? A impressão que dá é que é uma igreja universal, uma mensagem universal para todas as igrejas que vão existir até a volta de Jesus. Bom, e aí tem mais um terceiro ponto, é que existe um paralelo da condição espiritual dessas igrejas que nós temos aqui da Ásia romana, né, que são essas 7 igrejas que João está escrevendo, e com as igrejas ao longo dos séculos. Daqui a pouquinho eu vou te explicar melhor o que seria essa condição espiritual. Mas você pode perceber que as mensagens centrais para essas 7 igrejas aqui da Ásia Menor, para quem João está escrevendo, também é uma mensagem relevante para todas as igrejas que vão seguir ao longo dos séculos, tá? Aí entra aqui uma coisa curiosa, que é o fato de nós termos um paralelo aqui com a história, tá? Esse homem aqui, chamado Philippes, eu não sei se pronunciar muito bem, imagino que seja Schaff, uma coisa assim. Ele foi um teólogo protestante, historiador da igreja cristã, e nasceu na Suíça no começo do século de 1800, e ele completou seus estudos no ginásio de Stuttgart e depois na Universidade de Tübingen, Halle, em Berlim, na Alemanha. Ok? E esse foi um dos primeiros homens, historiadores da história da igreja cristã, a fazer um estudo onde ele percebeu que a história da igreja cristã ela pode ser dividida em 7 grandes blocos
durante os séculos, né? Nós temos praticamente 2000 anos de história da igreja cristã e, basicamente, ele dividiu a história da igreja cristã em 7 períodos, né? Ou seja, o período apostólico, depois um período ali no século 2 e 3 de tribulação e perseguição, depois um período de acordo e união da igreja com o Estado, que acontece no século 4, por aí vai. Depois um período medieval, que é um período que se estende por quase 10 séculos, né? Quase 1000 anos. Depois um período da Reforma e um período de desenvolvimento, que é a sexta parte das igrejas protestantes, e depois um período final da igreja, um período mais recente, que é o período que ele vivia entre 1800 e 1900, onde ele percebeu uma certa infidelidade e uma missão mundial que a igreja estava fazendo. Então, curiosamente, nós temos uma igreja também que se divide ao longo dos séculos em sete partes. Isso aqui é um historiador que percebeu isso ao longo da história, tá? Então, qual seriam as 3 aplicações da mensagem às 7 igrejas, né? Então, o que nós vamos ver aqui hoje, para onde que ela se aplica, para quem ela se aplica? Então, nós temos 3 aplicações dessas mensagens das 7 igrejas que nós vamos ver aqui nessa noite. A primeira é para as 7 igrejas da Ásia Romana, ou seja, aquelas que você viu aqui em cima, né? A primeira é para essas igrejas que estão aqui, as igrejas históricas ali de João. A segunda aplicação é para os 7 períodos da igreja ao longo dos séculos, como você está vendo aqui nessa imagem, né, desse historiador que ele percebeu isso aqui, né, ao longo dos séculos, né. E por fim, essa mesma mensagem das 7 igrejas, ela é para todos os cristãos individualmente de todas as épocas. Então, só deixa eu voltar aqui na nossa tela principal. Então, se você está me acompanhando aqui, você percebeu que automaticamente quando eu vou até a Bíblia, eu vou até o texto das 7 igrejas, a mensagem que elas carregam, ela também é para mim, ok? Cada igreja que tem a sua mensagem específica, o recado de Cristo dá para cada igreja, também é para mim individualmente, ok? É para cada cristão em todas as eras, tá? Independente se você pertence ao primeiro século ou à última parte da igreja, essa mensagem, ela tem um profundo impacto na sua vida espiritual também. Ok? Pode ser que alguma mensagem ou outra não se encaixe hoje com a sua vida, porque talvez você não seja o teu problema ou não seja a tua necessidade, ok? Mas especificamente, cada mensagem da igreja ela tem uma aplicação também para a minha vida, ok? Deixa eu então voltar aqui para você com a nossa apresentação e a gente vai então entrar agora na mensagem específica para as igrejas, ok? Bom, a gente então tem aqui a primeira das igrejas, ok? Que é a igreja de Éfeso. Se você olhar aí no seu capítulo 2, tá? Você encontra então a igreja de Éfeso. Bom, a igreja de Éfeso, ou melhor, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, uma das principais cidades comerciais do período da Ásia Romana, ok? E quando o Apocalipse vai descrever essa mensagem, ele escreve da seguinte maneira. Só uma observação aqui para você, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só uma observação. Nós vamos trabalhar nessa noite 6 igrejas, tá? Então, obviamente, não tem como dissecar todos os detalhes das igrejas, tá? Os contextos históricos total. Mas eu vou trazer para você aquilo que é mais marcante em relação àquilo que Cristo queria deixar para cada uma das igrejas, tá bom? Então vamos focar aqui na mensagem que Jesus queria dar a cada uma das igrejas. E essa mensagem também é a mensagem que Cristo quer dar a mim e a você, tá bom? Então eu vou focar basicamente nisso com vocês em cada uma das igrejas nessa noite, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Qual que é a mensagem central que Cristo propôs em dar para a igreja de Éfeso? Tá? Bom, eu separei aqui algumas porções do texto que nós temos aqui de Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7. Eu separei as seguintes expressões. Né? Cristo fala assim: conheço as tuas obras, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. O texto ainda fala que ele sofreu, essa igreja, ela sofreu por meu nome, com paciência, né? E essa igreja, ela fez isso sem desistir. Contudo, tem uma queixa contra você. Você abandonou o amor que tinha no princípio, ou você abandonou o primeiro amor. Então,
Analisando essas palavras, a gente percebe o seguinte, que se você lembrar um pouquinho daquele contexto histórico que nós trabalhamos na última semana, você vai perceber que os cristãos dessa igreja, eles tinham um intenso amor e perseverança pela palavra de Jesus. Eles viviam em função da pregação de Jesus e abraçaram essa liberdade em Jesus. Contudo, eles encontraram muitas pessoas, até mesmo dentro do meio cristão, que começaram a abandonar um pouco a fé. E uma das maneiras que eles tentaram fazer para trazer as pessoas para Cristo era combater as pessoas, dando disciplina, sendo um pouco duros com essas pessoas. E conforme o tempo foi passando, eles perderam um pouco daquele amor pelas pessoas. Eles amavam a Deus, mas acabaram perdendo o amor pelas pessoas. E isso pode acontecer muito nos nossos dias, sabe, pessoal? De vez em quando a gente pode perder um pouco desse. A gente de fato quer buscar a Deus, a gente quer amá-lo de todo o coração, mas a gente pode perder a sensibilidade para tratar bem as pessoas. E às vezes a gente quer, simultaneamente, às vezes, fazer com que as pessoas aceitem aquilo que eu aceito, mas a gente pode fazer isso de uma maneira pesada e a pessoa não consegue entender de fato o que está acontecendo. Mas sabe, é por isso que, se você fosse, aí eu vou sempre fazer isso com cada uma das igrejas, né? Se eu fosse para destacar para vocês um ponto alto e um ponto baixo dessa igreja, que Cristo comunica para a igreja de Éfeso, é o fato de que eles resistiram. O ponto alto seria, eles de fato resistiram ao mal e foram resistiram também à infidelidade a Deus, né? Eles não foram infiéis a Deus. Eles resistiram ao mal e também resistiram à infidelidade a Deus. Mas, por outro lado, um ponto baixo deles é que eles perderam o primeiro amor e tornaram-se legalistas. Talvez você não seja familiar com essa palavra, a palavra legalista, mas um cristão legalista é aquela pessoa que acha que pelas suas boas obras elas podem ganhar o favor de Deus ou podem conquistar a sua salvação, ok? E basicamente a Bíblia ela fala que a salvação ela não acontece nem nem pela fé e nem pelas obras, mas a salvação é pela graça de Deus. Ou seja, o Evangelho é uma notícia de que nós somos salvos através de Jesus, né? Qual a sua contribuição para a sua salvação? A sua contribuição é você reconhecer que você é pecador, porque Cristo morreu no seu lugar. Se não fosse Ele, você não teria salvação. Então, o grande ponto aqui é que essas pessoas tornaram-se muito apegadas às suas obras de amor, esqueceram que Cristo também queria oferecer a outras pessoas que não estavam tendo as obras de amor ou obras do Evangelho, também a sua salvação. E nesse sentido, elas tornaram um pouco frias em relação àquilo que o outro poderia se tornar em Cristo, né? Então, esse é um erro que a gente pode cometer às vezes, sabe, pessoal? De esquecer um pouquinho desse amor. Bom, o que Jesus oferece então à igreja? Então, para cada uma das igrejas, Jesus ele quer oferecer algo, ele quer oferecer uma cura para essa igreja. E é por isso que no começo de cada carta, Cristo ele fala quem ele é ou o que ele está oferecendo. Então, por exemplo, logo no comecinho da mensagem à igreja de Éfeso, ele fala assim, ó, estas coisas diz aquele, ou seja, Jesus, que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Bom, as 7 estrelas podem ser interpretadas como anjos ou como os líderes da igreja. E os 7 candeeiros, você vai lembrar que são 7 luzes, ou seja, simboliza as 7 igrejas. E Cristo está andando no meio das 7 igrejas. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que Jesus ele oferece a sua liderança a essa igreja como o grande e supremo pastor da sua igreja, ok? Então, quando eu olho aqui, pessoal, para Jesus como aquele que anda entre os candeeiros ou anda entre as igrejas, isso mostra que ele é o grande e supremo pastor dessas igrejas. Então, basicamente, Cristo está dizendo para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Éfeso que estão perdendo um pouco do primeiro amor, ou se tornando fixos ou presos às suas obras, esquecendo da graça de Deus, né? Para que eles entendam que Jesus é o pastor da igreja em todos os tempos. Ele não vai abandonar a sua igreja, ele vai caminhar com ela em todos os períodos. Ele não vai deixar a sua igreja, acabar, né? Porque muitas pessoas estavam lutando para revitalizar a igreja ou trazer a igreja para perto de Cristo, esquecendo que Cristo é o principal agente para promover no coração das pessoas essa volta para os caminhos dele. Cristo, ele é a notícia, ele é a pessoa que traz as pessoas para perto do reino de Deus, ok?
A gente é testemunha, mas o pastor, o grande pastor, é o nosso Jesus. Bom, seguindo ainda na nossa reflexão, nós temos aqui, agora uma outra igreja que aparece no nosso cenário aqui, ok? Que acho que você vai ver agora, que é Esmirna, ok? A igreja de Esmirna. E você vai ver isso no versículo 8 em diante. Bom, a igreja de Esmirna, você pode ver algumas imagens dela, é uma igreja também portuária, muito importante para o comércio, é uma cidade muito rica, que pertence no circuito também, desse circuito onde Roma tinha aí o seu império, ok? Bom, vamos ver algumas das características marcantes dessa igreja, que Jesus fala sobre essa igreja, né? Então, mais uma vez, Cristo fala assim para essa igreja: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, como disse para você no estudo passado, muitas pessoas, muitas pessoas estavam sofrendo perseguição pelo fato de que elas não adoravam o imperador romano, elas não iam nos cultos pagãos, elas não comiam aquelas carnes sacrificadas a ídolos. E automaticamente, em algumas das cidades do Império Romano, a perseguição ela se intensificou. Então, no contexto da cidade de Esmirna, a perseguição contra os cristãos ela foi um pouco mais acentuada do que, por exemplo, em Éfeso, ok? Então, muitos dentre esses cristãos começaram a sofrer essa perseguição e a morte. Por isso que Jesus fala assim para essa igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. E aí ele fala assim lá no finalzinho, ó: ser fiel até a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. Se você passar pela morte, se você passar pelo luto, não se esqueça, eu sou o dono da vida, tá? Então, qual seria o ponto alto dessa igreja? É que eles foram fiéis, mesmo em meio à perseguição e morte. E o ponto baixo, adivinhe só, não aparece nenhum ponto baixo para essa igreja. Essa foi uma igreja que se conservou fiel e pura a Deus. E talvez essa seja um indicativo daquilo que Deus quer para a nossa vida também. E talvez eu esteja falando com alguma pessoa que esteja passando também, talvez pelo luto, pela dor. Mas, como eu disse para vocês, Jesus, ele sempre diz o seguinte: eu sou aquele que vence a morte, aquele que está vivo, aquele que, acima de tudo, se você passar por dias de turbulência, de sofrimento, de morte, não se esqueça, eu sou o Jesus que caminha com você em todas as circunstâncias. Eu não sei o que você está pensando agora, viu, Doraci, Rose, Vitor, também aqui também a Kátia, a Luciana. Gente, não se esqueçam, a mensagem que Jesus traz em Apocalipse é de que ele está vivo. Não existe ninguém maior do que ele para enfrentar a morte, porque ele é de fato a nossa salvação. Isso é uma coisa muito importante para a gente levar em consideração aqui. Agora, o que Cristo quer oferecer para essa igreja que está sendo perseguida de morte? Vamos ver aqui o que ele oferece. Lembrando a você, toda vez que, como disse para você, toda vez que Cristo começa uma mensagem a uma igreja, ele sempre, logo nos primeiros versos, ele fala quem ele é para essa igreja. E naquilo que ele é aquilo que ele oferece, né? Então o texto fala assim, ó: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver. Curiosamente, aquilo que Cristo fala sobre ele é aquilo que a igreja precisa, né? Então ele fala para Esmirna: olha, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que esteve morto e tornei a viver. Então, qual a mensagem que Jesus está comunicando para Esmirna, para essa igreja de Esmirna? Jesus oferece, então, para essa igreja, a sua autoridade e poder sobre a morte, sendo ele o doador da vida. Olha, pessoas de Esmirna, né? Ou pessoas que estão me ouvindo, não se esqueçam, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que esteve morto, mas eu estou vivo. Então, eu quero que vocês entendam que eu tenho autoridade e poder sobre a morte. Ela não é maior do que eu, porque eu sou aquele que deu a vida e aquele que pode recriar a vida, né? Você diz amém na sua casa? É muito bom a gente saber que Deus, ele está acima não só do sofrimento, mas inclusive da própria morte, porque ele é a vida. Lembra daquela frase que ele falou? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o quê? A vida. Ou seja, em Cristo nós encontramos a vida de fato, né? Vamos então agora para a igreja de Pérgamo. Acho que até aqui você está conseguindo entender um pouco dessa mensagem. Cristo está conversando com cada uma das igrejas, ele sabe que a igreja está passando, ele vai oferecer algo para cada uma das igrejas. Bom, agora nós entramos na igreja de Pérgamo, e como você pode perceber,
A igreja de Pérgamo, ela também é mais uma igreja do circuito aí, onde nós temos essas 7 igrejas. E uma observação sobre Pérgamo. Pérgamo, ela está localizada 80 quilômetros ao norte de Esmirna. E ela foi construída em cima de uma colina de mais ou menos 300 metros de altura, em formato de cone. Então, basicamente, essa cidade foi construída em cima de uma planície que tem a ver, inclusive, com a mensagem que Cristo quer dar para ela. Então, quando Cristo se refere a essa cidade, a essa igreja, perdão, olha o que ele fala sobre essa igreja. Vamos ver a mensagem que Cristo queria dar para essa igreja. O texto fala assim, ó: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Bom, essa igreja, como você pode observar no texto, ela é uma igreja que ela está vivendo agora com uma divisão muito grande nela, né? Existem pessoas que estão, de fato, adorando o próprio Satanás nos seus cultos de adoração aos deuses pagãos. Lembra você que os cristãos eram forçados a participar desses cultos, ok? Obviamente, muitos negaram pela sua fé participar desses cultos, né? E aqui aparecem duas expressões interessantes, né? Doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas. Bom, basicamente, a palavra Balaão, ela quer dizer aquilo que não é do povo. E nicolaítas quer dizer destruição do povo, né? Então, essa doutrina que eles falam aqui, ou esse ensino de Balaão ou dos nicolaítas, basicamente, eram ensinos que iam diretamente contra aquilo que Deus falava. Então, você vai se lembrar que esses cultos do Império Romano envolvia muita imoralidade sexual e envolvia também adoração a outros deuses, né? Então, basicamente, essa referência a Balaão e nicolaítas aqui, ela é uma referência ao grande culto que acontecia naquele período, a outros deuses, né? E algumas pessoas, por influência, por questão social, econômica, financeira, né, acabaram se vendendo para essa doutrina, ou se vendendo para esse tipo de ensino, né? Por isso que, se eu fosse resumir para você um ponto alto aqui dessa igreja, é que alguns poucos foram fiéis. Mas a grande maioria dessa igreja que estava ali em Pérgamo, elas tiveram um distanciamento da palavra de Deus e grande apostasia, ou seja, houve uma grande desistência do caminho de Jesus, né? Ou seja, o que havia nessa igreja era muita fome espiritual. E por quê? Porque eles se afastaram da palavra de Deus. Eles deixaram os ensinos de Jesus. E aqui eu tenho que dizer uma coisa para vocês, eu quero voltar aqui, dizer aqui para Nadir, falar um recado aqui importante para Gilce, para Beatriz, para Suzana. Gente, isso aqui é algo muito sério. Eu queria falar assim ao coração de vocês e de você principalmente, viu, Vilma? Olha só, quando a gente se afasta dos ensinos da palavra de Deus, a gente está assumindo para nossa vida outros ensinos que a gente talvez foi ensinado ou ouviu, a gente reafirma por outros meios. Mas toda vez que nós afastamos da fonte, da palavra de Deus, nós estamos deixando o alimento que dá vida. Isso quer dizer que toda vez que na minha vida eu deixo de maneira secundária ou de lado os ensinos da Bíblia que você carrega na sua mão, você está basicamente assumindo uma situação, um estado de vida de fome espiritual. Você vai sentir toda vez que você se afasta da Bíblia, da palavra de Jesus, um vazio no coração. Parece que falta algo. Parece que tudo tá indo bem, mas parece que tem alguma coisa que está faltando no coração. Então, se você quer, de fato, ter saciedade, né? ter essa abundância espiritual, é impossível você conseguir esse fortalecimento espiritual da sua fé sem você se conectar com a palavra de Deus. O que aconteceu com Pérgamo, com essa igreja, é que eles começaram a passar fome espiritual porque eles se afastaram dos ensinos que vinham da palavra de Deus. Então, quando eles começaram a fazer esse vínculo com os cultos de outros deuses, ali começou o problema da fé deles, sabe? E quando eu falo outros deuses aqui, pessoal, existem hoje os falsos deuses modernos, né?
como, por exemplo, a própria luxúria, quem sabe o teu trabalho pode ser um falso Deus, relacionamentos podem ser um falso Deus, quando isso substitui aquilo que Deus está falando para a sua vida, ok? Bom, eu acho que você entendeu isso. E aí, o que Cristo quer oferecer para essa igreja? Olha só que interessante. Olha o que ele oferece para uma igreja que está passando fome, fome de Deus. Ele fala assim, ó, na sua primeira expressão, ele fala assim, logo no comecinho, ele fala assim, que estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. É isso que está em Apocalipse 2, verso 12, né? Que é quando ele se refere a Pérgamo, né? Então ele fala assim, verso 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele, ou seja, Jesus, né, que tem a espada afiada de dois gumes. Essa espada afiada de dois gumes, em outras, nós falamos talvez na última aula, que tem a ver com a palavra de Deus. Né? Lembra que Paulo se refere à Bíblia como uma espada? Pois é. Então, veja só, Jesus oferece sua palavra como fonte de alimento e de arrependimento. Aqui, essa palavrinha arrependimento, pessoal, que é algo que acontece quando você se encontra com Deus e com a sua palavra, tem a ver com mudança de rota. A palavra ali tem a ver com metanoia no original. O que é metanoia? Metanoia é quando você está indo por um caminho e aí você percebe que você está errado, dando murro em ponta de faca. E aí esse arrependimento, ou você percebe que está no caminho da morte, o que você faz? Você pega e vira para o outro lado oposto da caminhada, percebe? A mudança que Cristo quer promover em nós, através da palavra que Ele nos dá hoje, é que é uma mudança completa. É um outro caminho. Não é da mesma maneira que nós vivíamos no passado, entende? A mudança que Cristo quer nos dar, através do poder dele, é um completo novo caminho. São novas ideias, novas verdades, novas escolhas, novo jeito de pensar a vida. Só o fato de você saber que nós estamos caminhando para a segunda volta de Jesus e para a nossa vida eterna, você percebe que isso muda a nossa perspectiva? Só de você saber que a morte não é o fim e que Cristo tem as chaves da morte, né, as chaves da morte e Ele tem o dom da vida, isso não muda a sua perspectiva de vida? Quando você percebe que Ele me perdoa os meus pecados e eu não tenho mais culpa em relação ao meu passado, isso não muda a sua perspectiva de vida? Quando eu digo para você que você é cidadão do céu, que você foi chamado para reinar com Jesus, isso não muda a tua autoestima? Percebe? A caminhada com Cristo, ela veio para mudar totalmente a nossa vida. O Evangelho. Deixa eu falar uma coisa aqui para você e coloca aí em letras garrafais aí nas suas anotações. O Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte: Cristo veio refazer o meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Cristo veio restaurar o meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Essa é a boa notícia. Este é o Evangelho. E não existe nada melhor e mais poderoso do que essa mensagem. Não existe nada mais poderoso e mais profundo do que essa mensagem. Cristo, ele é a melhor coisa que você pode conhecer. E os seus ensinos é a melhor coisa que você pode colocar em prática na sua vida. E eu creio nisso porque eu sei que um dia eu mesmo, Edmur, estava indo para um caminho. Deus me mostrou outro caminho. E hoje eu percebo o quão bom é caminhar com Jesus Cristo. Bom, vamos então para a nossa próxima igreja, a quarta igreja aqui da nossa caminhada. A igreja de Tiatira, ok? Essa cidade, que realmente tem um nome diferente, né? É uma igreja que ficava a 50 quilômetros a sudeste de Pérgamo, ou seja, bem próxima, né? E essa igreja, ela também tem algumas características importantes que Cristo fala sobre ela, ok? Vamos então ver o que Cristo fala sobre essa igreja, né? A identidade dessa igreja. Bom, o texto continua, conheça as tuas obras, e Cristo fala para essa igreja: o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, olha só que curioso isso aqui. O texto fala assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e o comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E aí Cristo fala o seguinte: eu sou aquele que sonda mentes e corações.
Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Olha só que curioso. Essa é uma igreja que aparentemente ela tem dois aspectos. Ela tem o aspecto das boas obras, só que parece que às vezes essa igreja, essas pessoas dessa igreja, elas têm boas obras, mas as boas obras nem sempre indicam aquilo que ela de fato está alimentando no coração. Porque diante da maldade que aparece aqui através dessa mulher chamada Jezabel, essa igreja ela acaba deixando impune a maldade. Parece que hora e outra, ela meio que acaba concordando com um pouco da maldade ou da perversão que está acontecendo entre o povo. É curioso isso. Agora, se eu fosse destacar para você alguma coisa importante aqui, eu diria assim para você que essa palavrinha, essa mulher que aparece aqui, chamada Jezabel, ela tem uma conexão com o Antigo Testamento. E quem foi Jezabel no Antigo Testamento? Jezabel no Antigo Testamento foi uma mulher que conduziu o povo de Deus, dizendo ser ela alguém de Deus, conduziu o povo de Deus para o engano em relação àquilo que Deus falava. Então ela conduziu em grande parte o povo de Israel para um caminho da infidelidade em relação aos ensinos de Deus. Então você vai perceber de vez em quando que é possível você encontrar pessoas, mesmo dentro do meio cristão, que possam, às vezes, com a sua mensagem ou a sua vida, também não revelar, de fato, Jesus Cristo. Você já encontrou alguma pessoa dentro do contexto da igreja que ela mesma em si não demonstra ser um cristão ou uma cristã? Já percebeu que, de vez em quando, nós temos pessoas que até têm boas obras, mas, às vezes, no fundo do coração, essa pessoa ela não tem o amor de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, às vezes, as boas obras elas podem confundir a gente em relação a quem, de fato, tem o evangelho verdadeiro. Porque as boas obras nem sempre querem dizer que elas são uma equação direta às pessoas que conhecem o evangelho. E é por isso que eu queria dizer, colocar para vocês aqui o ponto alto e o ponto baixo dessa igreja. Olha que curioso. Cristo fala o seguinte sobre essa igreja, qual é o ponto alto? O ponto alto é boas obras, certo? Contudo, essa igreja, ela ainda assim, ela não está eliminando, né, a mensagem de idolatria do seu povo. Portanto, ela, apesar das suas boas obras, também existe parte dessa igreja que está morta espiritualmente. Ok? Ela tem a morte espiritual de muitos está presente. É curioso isso, né? Como pode ser, na mesma igreja, nós vemos boas obras e dentro do coração existe uma certa morte espiritual. E, basicamente, isso mostra que, para nós, que, às vezes, o evangelho, ou melhor, algumas pessoas, dentro do contexto da igreja, elas podem, talvez, aparentar ser uma coisa, mas no coração elas são outras. Eu não quero dizer isso para você, talvez acusando algumas pessoas, mas eu quero dizer para você que nós podemos passar por isso. A gente pode achar, às vezes, que fazer o bem é tudo que nós precisamos para viver o evangelho. Mas não se esqueçam que Deus também tem uma obra a ser feita em nosso coração. Okay? Ele quer oferecer uma coisa para mudar internamente, não só externamente. Algumas pessoas, para se sentirem bem, elas querem fazer todo tipo de boa obra. E boa obra está certo, caridade, o amor, tudo certo. Mas não se esqueça, Deus quer fazer uma obra maior do que essa apenas de caridade a outros. Deus quer fazer uma obra no nosso coração. Deus quer libertar a gente de uma prisão espiritual que está em nós. Ok? E para essa pessoa que às vezes confia na boa obra e se esquece que Cristo tem uma obra no seu coração, de eliminar do nosso coração, quem sabe, o orgulho, a arrogância, a vaidade, ou alguma coisa que priva você de conhecer a Jesus na sua plenitude, aí vem agora o recado que Cristo quer dar para essa igreja. Cristo fala assim, ó, olha só aqui que ele fala, perdão. Ele fala assim, ó, para essa igreja, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Essa aqui é um texto que aparece quando João vê Jesus glorificado, né? E essa expressão, chama de fogo, os olhos como chama de fogo, me parece que é um tipo de visão especial que Cristo tem. Sabe que visão especial que Cristo tem? É a visão de que ele enxerga em nós aquilo que ninguém enxerga e nem mesmo talvez você está enxergando em você mesmo. E os pés polidos de bronze mostra que ele está presente
de maneira vitalícia em nossa vida. Sabe, aqui nós temos uma lição muito importante, porque Jesus, para essa igreja que às vezes vive um certo tipo de hipocrisia, vive algum tipo de dualidade ou de contradição entre o bem e o mal, Cristo quer oferecer para essas pessoas a religião verdadeira, ou seja, ele quer restabelecer um relacionamento transparente com Deus e com o próximo. Acho que essa aqui seja a grande lição que a gente tira de Tiatira. Cristo é aquele que vê todas as coisas que acontecem no nosso coração. Ele está tão perto, mas tão perto de nós, que ele sabe aquilo que você pensou hoje, entendeu? Ele sabe aquilo que te preocupa hoje. Ele sabe o que você quer, o que você não quer. Ele sabe as tuas falhas. Ele conhece o teu melhor e o teu pior. E aquele que conhece é aquele que pode, de fato, resolver o problema. Entende aqui o ponto? Quem conhece o problema é o único que pode, de fato, resolver o problema. Então, talvez você está passando por alguma dificuldade que talvez só você conhece, só você sente na pele, só você está percebendo quão difícil é, seja num relacionamento que você está vivendo, seja no trabalho, uma questão financeira. Veja, Cristo conhece essa circunstância que está vivendo tão bem quanto você. Eles têm essa expressão dos olhos de fogo, da expressão que esse olhar ele é purificador, ele penetra tudo que existe. Então, nesse sentido, você pode confiar que aquele que conhece de fato o que acontece em sua vida é aquele que pode resolver. Não é assim que a gente considera um médico? O médico é aquele que conhece um problema que você desconhece, né? E se ele conhece um problema que você desconhece, ele pode tratar. Cristo é o médico da alma, gente. Escreve isso aí no seu papel. Cristo é o grande médico da alma. Ele penetra com a sua palavra, com o seu amor, para mudar tudo em nossa vida. Se você confiar pela fé em Cristo e pedir pela sua graça e misericórdia, Ele vai restabelecer a paz no seu coração. Quando eu falo isso, não quer dizer para você que Ele vai fazer todos os desejos do seu coração, mas Ele vai restabelecer o teu relacionamento com Deus e com as pessoas. Você diz amém por isso aí? Eu creio nisso. Eu confio nisso. Eu sei que você conhece também Jesus e por algumas vezes Ele já tocou no seu coração, já mudou algumas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer tocar em todas as áreas da sua vida. Deus quer reajustar Ele quer dar um novo equilíbrio a cada uma das áreas da sua vida. Como eu disse para você, quando Ele se encontrou com cada um dos discípulos, Ele cuidou de maneira individual daquilo que cada um precisava. E Ele vai fazer também isso em sua vida. Eu creio nisso. Agora, vamos então para a parte aqui, na igreja de Sardes. Essa é a penúltima igreja, já estamos caminhando para o fim. Ok? Sardes, então, também tem uma mensagem para ela. Ela tem uma característica marcante, né? Olha só as palavras de Jesus para essa igreja. O texto fala assim: ser vigilante, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha só que curioso, essa mensagem a Sardes é uma outra igreja que pertence ali à Ásia Menor, né, à Ásia Romana, e essa igreja ela foi construída diante de uma grande colina. Você pode perceber aqui nessa imagem, ó, ela foi construída num lugar montanhoso. E por ser construída num lugar montanhoso, essa foi uma cidade que descuidou grandemente em relação aos inimigos, aos ataques dos inimigos que vinham saquear a cidade. Por ser um lugar muito alto, ela confiou tanto na sua fortaleza, na sua segurança, na sua altura, né, que ela esquecia às vezes de vigiar. Por isso que quando Cristo fala para essa igreja, ele usa a expressão de ser vigilante, olhe ao redor. Porque essa igreja, se você olhar para ela aqui, ela já começa onde Cristo já começa reconhecendo que essas obras que elas fazem não são íntegras, não são de coração. Essa igreja que não está vigiando em relação à sua vida espiritual. Por isso que ele fala assim, ó, guarda aquilo que você tem ouvido e se arrepende. Mude de vida. Não espere muito tempo para você mudar. Aceite a palavra de Deus, aceite a graça dele, ele vai te mudar o teu coração.
Porque Cristo vem como ladrão. E a gente não pode esperar aqui uma referência à volta de Jesus, né? Quando Cristo voltar pela sua segunda vez, muitas pessoas não vão estar esperando e aguardando Ele. Então, qual é o dia da mudança na minha vida? O dia é hoje. Eu tenho que aceitar a palavra de Cristo hoje. Eu quero Ele para minha vida. Eu quero a salvação dele hoje. Não vou delegar ou prorrogar as minhas decisões em relação à minha caminhada de fé. E aí ele fala assim que algumas pessoas estavam com as vestiduras, né, e andaram de branco junto a Deus. Essa imagem aqui remonta às vestiduras brancas, puras, longe do pecado que nós iremos ter no céu. Então, qual é o ponto alto dessa igreja? Nenhum ponto alto. Foram pessoas que deixaram passar a graça, a chance de salvação. E o ponto baixo era uma igreja que estava morrendo espiritualmente. Temos que cuidar em relação à nossa vida espiritual. Porque se a gente não der atenção à palavra de Deus, a nossa fé vai cada dia mais morrendo. E por fim, nós temos aqui, perdão, aqui tem um erro aqui. Essa aqui é a igreja de Filadélfia. Ok? A igreja de Filadélfia é essa última igreja. Não, perdão, desculpa. Na verdade, eu confundi aqui as coisas. Aqui o texto fala assim, estas coisas diz... Deixa eu só voltar aqui rapidinho, para tirar essa marca aqui. O texto fala assim, ó. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, qual que é o recado para essa igreja que está morrendo espiritualmente? O recado de Jesus é o seguinte. Quando ele fala que ele tem os 7 Espíritos de Deus, tem a ver com a ação do Espírito Santo. E as 7 estrelas pode significar os 7 anjos que cuidam das igrejas ou líderes que estão nessas igrejas, né? Então, o que Cristo oferece para uma igreja que está morrendo espiritualmente? O que Cristo oferece para uma pessoa que está morrendo espiritualmente? Cristo oferece o quê? O poder do Espírito Santo. E somente o Deus Espírito pode revitalizar a fé. Você diz amém para isso? Gente, somente o Espírito Santo, ele pode dar vida a quem tem pouca fé. Somente o Deus Espírito Santo, que Cristo falou assim, ó, não deixarei vocês órfãos, porque vocês receberão o Espírito Santo. Somente Ele, habitando em nós, vai nos trazer a vitalidade espiritual. Então, se você está perguntando assim, pastor, o que eu tenho que fazer para eu caminhar firme com Jesus? O que eu tenho que fazer para eu ter minha fé revitalizada? O que eu tenho que fazer para eu conseguir sentir um pouco mais de Deus em minha vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Comece, sabe por onde? Comece pedindo para que o Espírito Santo, todos os dias, caminhe com você. Quando você acordar e for orar, deixa eu te dar um conselho aqui, viu, Beatriz, Suzana, Elizabeth? Quando você acordar, sabe o que você faz? Na hora que você orar, não se esqueça, Senhor meu Deus, me dá o Espírito Santo, porque Ele tem que fazer uma obra no meu coração. Veja, a obra que Deus quer fazer na sua vida, viu, Vilma? Viu, Disso, Doraci? A obra que Deus quer fazer na sua vida, Paulo, Luciana, Neylor, Regina, a obra que Deus quer fazer na sua vida não tem tanto a ver com você. Tem a ver no espaço que você dá para Deus fazer essa obra em você. Então escreve bem grande aí no seu caderno. Conversão ou mudança não é o que Deus te pede. Mudança é o que Deus te oferece. Amém para isso? Mudança de vida não é o que Deus te pede, é o que Ele te oferece. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você abre a tua porta do seu coração para Deus entrar, Ele vai te ajudar a fazer as mudanças. Se não for Ele, não tem mudança. Se não for Ele, não tem mudança de pensamento, não tem mudança de desejo, não tem mudança de vontade. Se não for Ele, nós não conseguimos viver uma vida nova em Cristo Jesus. É somente por Ele. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a grande notícia que o Evangelho nos trouxe. Essa é a grande bênção que Jesus veio nos dar. Eu vim para te salvar e eu vim para mudar você hoje. Eu vou guiar a obra na sua vida. E é por isso que para a igreja para a igreja que nós temos, a igreja de Sardes, ele promete o quê? Ele promete o Espírito Santo. Alguém perguntou assim, por que 7 Espíritos? Bom, é 7 Espíritos. Bom, o Espíritos quer dizer Espírito Santo, tá bom, Maria? As palavras Espírito aqui quer dizer Espírito Santo. Por que 7? Porque são 7 igrejas. Todas as igrejas são acompanhadas pelo Espírito Santo, tá bom? Essa é a resposta dessa sua pergunta. Bom, então vamos para a última parte, tá bom? Nós estamos com
com o nosso tempo chegando ao fim, mas eu acho que vai dar tempo da gente fechar isso aqui logo, logo. Ó, vamos lá. Última igreja, Filadélfia. Essa palavra Filadélfia, ela tem um significado, ok? A palavra Filadélfia quer dizer fraternidade, ok? Filadélfia significa amor fraternal. Então, automaticamente, essa era uma igreja que tinha muito amor pelos seus membros, pelas suas pessoas que habitavam essa cidade. E aí o texto fala assim, ó, conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é uma igreja que era muito amorosa e automaticamente também ela passou pelas suas provações. Essa igreja ela tem uma característica na qual ela aqui fala sobre essas portas abertas, é que ela guardou a palavra de Deus. Em outras palavras, essa é uma igreja que recebeu com muito amor as pessoas que chegavam à sua igreja, à sua vida e mostrava sempre aquilo que estava na palavra de Deus. Ou seja, foram pessoas que conservaram a mensagem, guardaram a mensagem, viveram ela. Automaticamente foi uma igreja que também passou pelas suas provações. E provação é uma coisa que nós iremos passar a todo momento, sabe? É verdade que Deus não deixa a gente passar por provações maiores do que a gente possa suportar. Por isso, se a gente fosse talvez caracterizar essa igreja no ponto alto, essa igreja aqui ela tinha um fervor missionário, um ânimo missionário muito grande. Eram pessoas que comunicavam, que não só recebiam da bênção de Deus, mas também compartilhavam da bênção de Deus, do Evangelho, comunicavam essa mensagem, falavam de Jesus e quão bom era viver com Ele. E essa igreja não tem nenhum ponto baixo. Que curioso, né? E para essa igreja, Jesus fala assim, ó, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Isso quer dizer é que Jesus oferece um céu aberto para os cristãos receberem seu poder e autoridade para impactar o mundo com o Evangelho. Olha só que curioso, gente. Cristo Jesus, ele tem o céu aberto para mim e para você. Não somente receber essa mensagem que está me salvando, que está me animando, que está me dando força. O céu está aberto para você fazer o quê? Para você inundar esse mundo com essa mensagem, para você conseguir realmente impactar esse mundo todo. O Rafael tem uma pergunta, Rafael? Você levantou a mão aqui? Se quiser, pode abrir o seu áudio e perguntar, ou um comentário. Aquela última igreja que você falou para mim, que eu entendi, a primeira igreja. Filadélfia. É Filadélfia, isso? Qual que é a sua pergunta? Desculpa. É que o som tá um pouquinho baixo, Rafael. Fala um pouquinho mais alto. Aí eu entendi aqui porque eu não entendi no final, mexeu comigo. Essa igreja mexeu comigo, que eu lembrei na época de Jesus, andava por ali. Ah, que bênção, legal. Essa igreja mexe com você então, né, Rafael? É uma coisa poderosa, não é verdade? E veja, essa é uma igreja... A igreja de Filadélfia ou de Sardes? Filadélfia? É. Muito bom, muito bom. E sabe, Rafael, essa é uma igreja que simboliza um chamado de Deus para nós. Gente, você e eu, nós conhecemos, talvez, eu não conheço todos aqui, mas eu imagino que você já conheça bastante sobre o Evangelho. Alguns aqui conhecem muito sobre o Evangelho. E o Evangelho, essa mensagem que transforma, ela deve ser comunicada às pessoas que você conhece. Por isso que eu falei assim para você na última aula. Comunique aquilo que você ouviu. Compartilhe aquilo que você ouviu. Porque isso é tão bom, essa notícia é tão boa que você não pode guardar. Algumas pessoas falam assim para mim de vez em quando, pastor, mas eu não sei falar. Eu nunca fiz isso. Eu tenho medo. E se alguém perguntar uma coisa que eu não sei responder sobre Jesus? Como é que vai ficar a minha situação? Já pensou isso? Já teve medo de comunicar Cristo para alguma pessoa que você ama? Gente, uma boa notícia, ela é somente para ser dita. Se você tem alguma coisa que você não entendeu ou não sabe, vá procurar e depois você vai descobrir qual que é de fato aquela pergunta, né? Você depois responde essa pergunta. Mas veja, se o evangelho é uma boa notícia, então boa notícia se espalha, boa notícia se comunica, boa notícia não se guarda.
Uma boa notícia é para publicar em todos os cantos possíveis, ok? Facebook, Instagram, para onde você quiser. Entende aqui o ponto? Uma boa notícia se espalha. E basicamente, essa é uma característica dessa igreja. Ó, para fechar, pessoal, para fechar, depois eu leio aqui o comentário da Beatriz. Eu não quero passar muito tempo de hoje, tá? Nós estamos aqui fechando já o nosso momento. Bom, então para fechar, olha só que curioso aqui. Veja, esse aqui é um resumo da condição espiritual das 7 igrejas, tá? Nós vimos hoje as 7 igrejas do Apocalipse, tá? Perdão, as 6 igrejas, tá? A 7ª vai ser para o próximo estudo, porque ela é bastante especial para nós nesse tempo. Bom, o texto fala assim, ó, que então a condição espiritual que nós vimos é que Éfeso era amor e fidelidade ao evangelho, né? Esmirna como perseguição por confessar Jesus Cristo, Pérgamo fome e declínio espiritual, né? Que fizeram, e essa igreja também fez muitas concessões com o Império Romano. Tiatira, morte espiritual, né? A igreja tornou o seu próprio mal. Muitas pessoas dentro dela acabaram arruinando a própria igreja. Sardes, a fé de poucos é revitalizada. Filadélfia, grande avivamento, né? Pessoas que amavam com grande amor e se agarraram à fé e à graça. Ok? Agora, olha só que curioso. Lembra desse cara que eu te mostrei aqui no começo? Esse aqui é o Philip, né, aquele historiador que estudou a igreja, que propôs basicamente aquele modelo, né? O modelo da divisão de 7 períodos da igreja ao longo da história, tá? Então, século após século, ele foi estudando a igreja e percebeu que nós temos 7 períodos da igreja ao longo dos últimos 2.000 anos. Agora, olha só curioso essa imagem aqui. Se você comparar os 7 períodos da igreja, apostólico, depois a período do século II e III, depois do século IV e V, o período medieval de 1000 anos, o período da reforma também, no século XVI e XVII, depois XVIII e XIX e atualmente, o que a gente percebe? A gente percebe que a condição espiritual daquelas igrejas ali da Ásia Romana, a condição espiritual, ela se assemelha em grande parte com a condição espiritual de cada uma das igrejas nas suas fases ao longo dos séculos. Que curioso isso, que impressionante isso aqui. É incrível como, com muita precisão, a condição espiritual das igrejas históricas lá de João, para quem está escrevendo, essa condição espiritual, ela se encaixa exatamente na condição espiritual de cada um dos períodos da igreja ao longo dos séculos. E isso é simplesmente fantástico. Eu queria encerrar isso com você, por quê? Eu gostaria de encerrar a nossa reflexão com esse vislumbre profético, por quê? Porque quando Cristo ele fala que para João escrever as coisas que vão acontecer, que ainda vão vir, ele quer dizer o seguinte para a igreja: meu povo, é o seguinte, eu morri, eu estou vivo, eu estou no céu e eu tenho o cedro em minhas mãos. Eu vou comandar a história. Eu estou de olho em vocês. Não há nada que vai acontecer no futuro que escape das minhas mãos. E eu quero que vocês entendam o que vai acontecer, o que está acontecendo. Por quê? Porque para vocês não perderem uma coisa, não percam a confiança em mim. Uma das mensagens centrais do Apocalipse é que Jesus queria que o seu povo, aquele povo que está lendo e estudando esse livro, não perdesse a confiança na palavra de Jesus, mesmo em meio à perseguição e morte. Sabe quais são as 2 características mais presentes nas 7 igrejas? Sabe quais são os 2 pontos positivos que mais aparecem em todas as 7 igrejas? Aqui do texto de Apocalipse 2 e 3? 2 palavrinhas. Fé e perseverança. Anota isso aí. As 2 palavrinhas que mais aparecem para descrever o lado positivo de cada uma das igrejas é fé e perseverança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus queria prover para a igreja base, história, futuro para promover a confiança no povo. E se a confiança é alimentada, você vai ter 2 coisas que vão te acompanhar até o fim da sua vida. Mesmo que você passe por dias de tribulação e muita dificuldade, a fé e a perseverança vão te auxiliar em cada uma das suas histórias e circunstâncias. E eu vou encerrar aqui lendo o comentário da Beatriz. Ela fala assim: como faço para Deus entrar na minha vida? É no meu coração também. É ler a Bíblia, é orar todos os dias quando acordar, né, pastor?
Deus é muito maravilhoso, é abençoado, é iluminado. Amo demais Jesus Cristo. Amém por isso, Beatriz. Que coisa boa. Nosso Deus, nosso terceiro Pai no céu. Vou caminhar com Jesus para sempre. Deus nunca vai me deixar sozinha e nunca vai me deixar cair. Deus nunca vai me deixar para baixo. Deus estará sempre comigo. Amém. Que linda mensagem, Beatriz. Amém por isso, pessoal? Que coisa linda, né? Olha, Beatriz, vou até dar uma salva de palmas aqui, ó. Minha reação aqui para você, ó. Salva de palmas. Que coisa mais linda ouvir esse testemunho do seu coração. Beatriz, você só conseguiu falar isso, sentir isso, expressar isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está habitando no seu coração. Ele está animando a sua fé. Ele está cuidando de você em cada uma das circunstâncias. Nós só podemos confessar Jesus como meu Senhor e Salvador e sentir a sua presença, a sua graça, porque o Espírito Santo está habitando em nós. Pessoal, essa foi a nossa classe de hoje. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos seus comentários, algumas perguntas. Olha, se você teve alguma dúvida em relação àquilo que você leu no Apocalipse 2 e 3, em relação à mensagem da igreja, algum tópico que nós temos da igreja, por favor, mande sua pergunta aqui para a Edna, que é quem compartilha com você os links, as informações da classe, tá bom? Porque a gente pode usar o comecinho da próxima classe para a gente, então, responder essas perguntas, tá bom? Pessoal, agora são 9h11, tentei ficar o máximo no tempo possível, espero que você tenha tido uma ótima aula, ok? Espero que você tenha tido uma ótima experiência com Jesus através da sua palavra e tenha certeza, cada encontro aqui na nossa terça-feira, das 20 às 21 horas, a minha intenção e a minha oração é para que você tenha um encontro com Jesus Cristo, ok? Se um dia eu sair desse propósito, você fala assim, pastor, hoje você não apontou isso tudo para Jesus. Tem alguma coisa de errada com você, tá bom? Me cobre se eu fizer isso um dia, porque como eu disse para você, Apocalipse é a revelação de Jesus. Você ainda vai conhecer nesse livro um Jesus talvez que você nunca conheceu. E você vai se maravilhar. E a sua fé e a sua perseverança vão ser fortalecidas. Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma oração com você. Então a gente vai encerrar. Pode ser? Então vamos nessa. Deus e Pai, nosso Rei, eu só quero louvar o Teu nome, Pai, porque meu coração está cheio de alegria ao ver tantas pessoas aqui nessa classe. Talvez 100, talvez 60, 70, 80 pessoas que estão aqui atentas para ouvir Sua palavra. E para mim, Pai, isso é demonstração de que Teu Espírito Santo está nessa terra, no coração de cada um, de que o Senhor vive e o Senhor tem o controle da história em Tuas mãos. Obrigado, Pai, pelas mensagens que ouvimos hoje no livro de Apocalipse, as 6 igrejas primeiras que nós lemos. E o Senhor venha nos abençoar para que essa mensagem seja para nós, impacte nossa vida e nós tenhamos nossa fé fortalecida e a nossa perseverança cada vez mais firme em Jesus. Abençoe o nosso próximo estudo, na nossa próxima classe. Podemos estudar a última igreja, a igreja que antecede a volta de Jesus, e que o Senhor nos abençoe na compreensão dela. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.